Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no Celular. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 4 assuntos. O primeiro deles será: a vinda de Jesus será repentina. Em segundo lugar, vamos falar como foi nos dias de Noé. Em terceiro lugar, a corrupção geral na terra. E em quarto e último lugar, como foi nos dias de Ló. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. A vinda de Jesus será repentina. A segunda vinda de Jesus Cristo a esta terra se dará em 2 fases distintas. Na primeira fase da volta de Cristo, a qual conhecemos como o arrebatamento, que se dará antes da grande tribulação e pode acontecer a qualquer momento, portanto, o dia e a hora deste evento é desconhecido, consiste então na retirada da igreja do Senhor Jesus da terra para o céu, onde Cristo ficará nos ares, céu celeste, aguardando o encontro com todos os salvos de todas as épocas, onde os mortos em Cristo ressuscitarão num corpo glorificado e os vivos serão transformados também para um corpo glorificado e num piscar de olhos juntos subirão ao encontro de Jesus e ascenderão ao céu, morada do Senhor, para a eternidade com Cristo. Na segunda fase da volta de Cristo, a qual conhecemos como a manifestação gloriosa de Jesus, que se dará no término da grande tribulação, portanto, o seu tempo é conhecido, consiste na volta de Cristo com a sua igreja à terra para julgar as nações, destruir o império satânico, destronando Satanás, o anticristo e o falso profeta da governança do mundo para estabelecer o reino de Cristo por 1000 anos na terra. Neste contexto da segunda vinda de Jesus, passemos a estudar as ordenanças do Senhor Jesus para o alerta e vigilância por parte dos cristãos com relação à sua segunda vinda, na primeira fase, a qual conhecemos como o arrebatamento. A segunda vinda de Jesus, narrada em Marcos. O evangelista Marcos, para a primeira fase da vinda de Jesus Cristo, menciona que esta volta de Cristo pode se dar a qualquer momento. Se será à tarde, ou à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou se será pela manhã. Só Deus sabe. E será de forma repentina, iminente e inesperada, sem sabermos nem o dia e nem a hora. O evangelista ainda menciona que para este espetacular evento, todo cristão deve olhar, vigiar e orar, com uma notória ênfase para a ação de vigiar. Então vamos fazer uma leitura no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos em seu capítulo de número 13, versículos 32 a 37, diz assim a palavra do Senhor. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, ou seja, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena:
que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Então veja que aqui nós tivemos uma ênfase do Senhor Jesus em falar para os cristãos: vigiai. Logo, quais são os significados de olhar, vigiar e orar, como o Senhor Jesus declinou nesta passagem, frente a esta circunstância da primeira fase da segunda vinda de Cristo? E nós vamos então iniciar estudando ou respondendo o que significa olhar segundo a palavra do Senhor Jesus neste texto. O Senhor Jesus mencionou todos os sinais para a proximidade da sua segunda volta, tais como o aparecimento de falsos cristos, perseguição aos cristãos, falsos profetas, pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo, apostasia da fé, ensino da doutrina de demônios, degradação total das relações sociais, multiplicação das iniquidades, falta de amor, fomes, pestes e epidemias, terremotos, sinais do céu e coisas espantosas, guerras e revoluções, conflitos entre as nações e desenvolvimento da ciência. Portanto, estes são os sinais que antecedem ou que indicam a proximidade da volta de Cristo à Terra. Logo, devemos estar atentos aos acontecimentos de nosso tempo, tendo cuidado de realizar uma leitura dos fatos com um olhar crítico e apurado com relação à proximidade da vinda de Jesus, bem como as ameaças dos valores mundanos à nossa fé. Porém, a despeito do desenrolar e cumprimento destes sinais e ameaças, o nosso olhar deve estar centrado nos seguintes pontos. Em primeiro lugar, devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, o qual devemos imitar, pois ele foi perseverante em meio às provações, especialmente quando sofreu a humilhação da cruz em nosso lugar. Entretanto, suportou com perseverança o seu sofrimento para nos salvar. E assim, nós também devemos enfrentar as ameaças à nossa fé sem desmaiar a nossa alma. E nós podemos ler e se olhar para o autor e consumador da fé exatamente na carta aos Hebreus, em seu capítulo de número 12, versículos 1 ao 3, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Em segundo lugar, este olhar que Jesus falou aqui no texto de Marcos, significa que nós não devemos olhar para trás, não desanimar, achando que não vale a pena ser cristão,
demonstrando sempre firmeza na fé, porque ao olharmos sempre para o Senhor, teremos a garantia da nossa salvação. E nós podemos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico Lucas, em seu capítulo de número 9, versículo 61 e 62, Lucas 9, 61 e 62, diz assim a palavra do Senhor. Outro lhe disse: Servir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eu vou repetir o versículo 62. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Portanto, não devemos olhar para trás. Em terceiro lugar, este olhar significa que em toda e em qualquer circunstância, não olhe para as dificuldades, não olhe para os obstáculos, olhe para cima. A solução e a redenção é Cristo. E novamente, em Lucas capítulo 21, versículos 25 ao 28, nós temos uma alusão direta exatamente ao olhar para cima. 21, 25, 28 diz assim: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e olhai para cima, ou seja, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, em toda e qualquer angústia, tribulação, dificuldade, obstáculos que nós venhamos a enfrentar, andemos de cabeça erguida, não desanimado, e devemos olhar para o nosso autor e consumador da fé, o Senhor Jesus, e jamais olhar para trás. Isso quer dizer olhar para o mundo, porque quem volta para o mundo não é apto para entrar no reino de Deus. Passemos agora a trabalhar o que significa vigiar segundo a palavra do Senhor Jesus. Então vamos agora trabalhar a questão do que significa vigiar. Neste contexto da segunda vinda de Cristo, vigiar significa manter a nossa conduta moral de forma irrepreensível, viver uma vida espiritual autêntica, verdadeira, sem remendos de religiosidade. Devemos ser genuínos, proclamar sempre a verdade e demonstrar inteira fidelidade ao Senhor Jesus, nos santificando para sermos santos, salvos. E nós podemos ler então no livro de Levítico, no Antigo Testamento, no livro de Levítico, em seu capítulo de número 20, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Levítico 20, capítulo 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, uma ordenança de santificar, de ser santo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, em seu capítulo de número 5, versículo 1 ao 11, nós também vamos experimentar esta questão da necessidade de vigilância. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos,
relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Portanto, vigilância. Quando dizemos o famoso jargão, vigia, crente, na realidade, estamos advertindo ao crente que sem santificação, jamais veremos o Senhor face a face no reino de Deus. E isto está escrito na carta aos Hebreus, em seu capítulo de número 12, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou repetir. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por último, com relação à vigilância, esta vigilância deve ser permanente, em todo o tempo, pois o diabo, ele busca tragar o maior número de pessoas para o inferno, especialmente porque o fim de todas as coisas se aproxima, ainda que não saibamos nem a hora e nem o dia. Então, em Lucas 21, 36, vamos fazer aqui uma rápida leitura, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, a todo tempo, ou seja, de forma permanente, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículos 8 e 9, diz o seguinte, 5, 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. E por fim, em Mateus, capítulo de número 25, Mateus, capítulo de número 25, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aqui se referindo nas parábolas na parábola das 10 virgens, né? Que 5 ficaram do lado de fora,
porque não estavam preparadas para receber o noivo. Passemos agora a trabalhar ou a responder o que significa orar, segundo a palavra do Senhor Jesus, no contexto de Marcos, que nós lemos no início da aula. A oração, neste contexto, falada por Jesus, sustenta o discernimento para olhar e fazer uma leitura dos fatos e dos acontecimentos. Manter a plena vigilância, segundo os preceitos referenciais da Bíblia Sagrada, abrindo um canal de intimidade com o Senhor, falando com Ele e ao mesmo tempo ouvindo a sua voz. Quando oramos, achando que merecemos o que pedimos ou suplicamos, não recebemos de Deus. Porém, quando nos despojamos de si mesmo, Deus, pela sua misericórdia, nos atende. Oremos sempre neste estado de privação de posses, porque em fazendo assim, Deus sempre derramará as suas bênçãos sobre nós. Isto quer dizer, se nós oramos esperando recompensas ou achando que merecemos aquilo que nós estamos a pedir, Deus não vai responder. Agora, se nós nos despojamos de tudo, ou seja, nos privamos de todo e qualquer interesse e oramos de coração ao Senhor, aí Ele responde. E nós podemos ler isto em Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5, versículo 17 a 22, diz assim a palavra do Senhor. Aliás, Tiago 5, 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração do justo. A segunda vinda do Senhor Jesus será como um relâmpago e um ladrão. A volta de Jesus para buscar a sua igreja foi comparada a um relâmpago que corta o céu de forma repentina e a um ladrão que não tem hora e nem dia para chegar a uma casa, tipificando nestas características que a volta de Jesus será repentina e de dia e hora não conhecidas. Estas condições são importantes para nos manter apercebidos sobre este retorno de Cristo, num estado de discernimento, diligência e de extrema prudência. Nós, cristãos, devemos esperar Cristo, segundo o seguinte estado em nossa alma. Primeiro, amar a sua vinda. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8, segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. A outra forma que nós devemos esperar na nossa alma o Senhor é ter uma vida irrepreensível. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Na nossa alma, temos que esperar também Cristo com paciência, e isso nós podemos contemplar em Tiago, capítulo 5, versículo 7, diz assim, palavra do Senhor, sede
Pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. E ainda na nossa alma, nós temos que esperar o Senhor em permanente vigilância. E aí nós podemos ler em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, que diz o seguinte: eis que vem como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Passemos agora a estudar o item 2 da lição, que tem como título Como foi nos dias de Noé. Mateus narra a segunda vinda de Cristo, também mencionando que não se sabe o dia e nem a hora da vinda do Filho do Homem. De forma inesperada, como a chegada de um ladrão, envolta na retirada dos santos e na permanência dos ímpios na terra, segundo uma analogia com as características comportamentais da sociedade impiedosa nos tempos de Noé. Ordena o Senhor o mandamento de vigiar. Vamos fazer uma leitura em Mateus, capítulo de número 24, versículos 36 a 44, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 24, 36 a 44. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem um filho, senão um pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, embebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Senão, quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Bem sabemos que a sociedade dos tempos de Noé era corrompida, materialista, cheia de iniquidades, de imoralidade sexual, cheia de violência, homicida e cheia de maldade. Isto causou indignação e a ira de Deus, que resolveu destruir aquela geração com um dilúvio universal anunciado a Noé. Esta comparação feita pelo Senhor Jesus entre a sociedade dos tempos de Noé e a sociedade dos tempos da segunda vinda de Cristo configura duas categorias de pessoas, a saber, primeiro, Noé e a sua família, que pela misericórdia do Senhor foram salvos do dilúvio, representam os cristãos da sociedade do tempo da segunda vinda de Cristo, que serão salvos e viverão eternamente com o Senhor. Mateus 24, 45, 47 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Os impiedosos da sociedade de Noé, que pereceram nas águas, representam os impiedosos da sociedade do tempo da segunda vinda de Cristo, que perecerão na grande tribulação e arderão no lago de fogo. Mateus 24, 48 e 51 diz: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros,
e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo, em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos agora para o item 3 da lição, falando sobre a corrupção geral na terra. O homem não quer saber de Deus. O apóstolo Paulo, para demonstrar o periclitante estado espiritual universal dos homens, cita várias passagens bíblicas do Antigo Testamento, na Bíblia, para retratar as enfermidades da alma deste homem, que caracteriza exatamente o comportamento depravado do homem de nossos dias. Dentre as pragas da alma e do comportamento humano citados pelo apóstolo Paulo, nós podemos mencionar, primeiro, não há um só homem justo que entenda e busque a Deus. E nós podemos ler isto em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo de número 3, versículos 10 e 11, que diz assim, aliás, 10 e 11, exatamente. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos os homens, em segundo lugar, todos os homens se tornaram inúteis, imprestáveis e sem frutos para a prática do bem. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos, capítulo 3, versículo 12. Todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O apóstolo Paulo ainda fala que a palavra do homem é cheia de podridão, é uma palavra mentirosa, venenosa, cheia de acusações, insultos, ressentimentos, cheia de amargura e que amaldiçoa o próximo. Versículos 13 a 14 diz o seguinte: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. O apóstolo Paulo ainda diz, em quarto lugar, que os homens são inclinados para a maldade, para promover o derramamento de sangue pelos homicídios, a desordem, a destruição e a miséria. Versículos 15, Romanos capítulo 3, versículos 15 e 16. São os seus pés velozes para derramar sangue. Os seus caminhos, a destruição e miséria. E em quinto e último lugar, os homens são rebeldes e tratam com desrespeito o Senhor, afrontando permanentemente, não tendo nenhum temor ao soberano Deus, vivendo uma vida dissociada de santidade, entregue inteiramente à perversidade. Romanos capítulo 3, versículos 17 e 18, que diz: desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Em nossos dias, a perversidade do coração do homem, infelizmente, tem se multiplicado, e o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, a quem considerava como um amado filho, aponta os males e as corrupções dos últimos dias, mencionando esses dias como os dias difíceis, com relação aos tipos de comportamentos dos homens, tendo enumerado aí pelo menos 17 desqualificações do comportamento humano, aos quais nós passamos a mencionar agora, na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, versículos 1 a 5, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Portanto, aí está um retrato fiel da nossa sociedade odierna, uma sociedade perversa de coração. Mas, além disso, desta condição dos
desses comportamentos, dessas desqualificações do homem da sociedade atual, existem atitudes mundanas para destruir a família na sociedade mundial de hoje. Isso não é só no Brasil, é na sociedade mundial. Há sim essas atitudes direcionadas para desfazer, destruir a família. E a primeira que nós podemos mencionar, e nós só vamos mencionar, é a desobediência dos filhos aos pais. O liberalismo social prega a pseudo-liberdade na criação dos filhos, onde pais que vierem a aplicar qualquer ação de natureza disciplinar a filhos desobedientes ou rebeldes devem ser passíveis de punições, ou podem ser passíveis de punições, inclusive com a perda do poder sobre os filhos, que poderão ser recolhidos a instituições governamentais para serem educados por agentes do governo. A Bíblia Sagrada ordena que os pais sejam os educadores por excelência de seus filhos, inclusive com a aplicação de punições disciplinares, para que os efeitos sobre a formação espiritual, emocional e intelectual dos filhos sejam benéficas e duradouras. Então, a primeira ameaça à família, desobediência, a pregação da desobediência dos filhos aos pais. Em segundo lugar, a legalização do aborto, que tem se espalhado por todo o mundo. A palavra de Deus condena veementemente esta prática, pois ninguém tem o direito de tirar a vida de um ser humano indefeso, criado por Deus. Ademais, esta irresponsável legalização do aborto fomentaria a promiscuidade no âmbito das famílias, especialmente nas jovens e adolescentes, ferindo frontalmente os princípios doutrinários manifestados por Jeová na Bíblia Sagrada, por Yahvé na Bíblia Sagrada. Como terceira ameaça, as famílias veem a legalização da prostituição como se fosse uma profissão. A prostituição é a mais relevante destruição da dignidade humana, pois o corpo e os prazeres carnais são trocados por dinheiro, onde o ser humano passa a ser objeto descartável. A sociedade prostituída no campo sexual desestabiliza a família, cria relações promíscuas, traições, quebra de confiança, adultérios, homicídios e outros males sociais de consequências danosas e imensuráveis. Não há como tolerar a prática da prostituição, que é condenada pelo Senhor em todos os aspectos em sua palavra. Jesus condena o pecado da prostituição, mas ama e perdoa o pecador arrependido. Como quarta ameaça às famílias no mundo de hoje, a permissão para a produção e consumo de droga ilícita, frisando que não existe droga lícita. O uso de drogas e psicotrópicos não estabelecidos por tratamentos médicos se consubstanciam em nossos dias como o maior e mais complexo problema de ordem social. Muitas famílias são destruídas, tanto os pais como os filhos são alijados do convívio normal em sociedade, perdem famílias, bens materiais, enfim, perdem tudo e ficam como itinerantes nos grandes centros urbanos, depreciados e marginalizados pela sociedade. Os dependentes de drogas vivem como sub-humanos, sem qualquer perspectiva de vida digna. O uso de droga, sejam lícitas ou ilícitas, como queiram mencionar, promovem uma dependência química, um vício próprio pela vontade de consumo do homem. E esse vício tem a absoluta reprovação do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, proclama exacerbadamente que as drogas tiram o entendimento de um ser social e humano, provocando diversificados pecados condenados pelo Senhor. Como quinta ameaça à família, a condescendência com a delinquência. As relações sociais, embora sejam muito complexas, pois são resultados de muitos fatores emocionais,
biológicos, sociológicos e até políticos, se não forem devidamente cuidados pelas autoridades competentes, desembocam numa delinquência generalizada. Vivemos neste momento em todos os lugares de nosso país com uma delinquência desenfreada, sem quaisquer perspectivas de solução, abrandamento ou minimização, e pelo contrário, observamos uma tendência cada vez mais de agravamento. Sistemas judiciais desestruturados que não atendem imediatamente aos anseios do povo pela justiça, promovendo, direto ou indiretamente, a sensação de uma prevalência da violência. Deus examina tanto o justo como o iníquo e abomina aquele que ama a violência. É no coração do homem que nasce toda sorte de pecado, e é no coração dele, transformado por Cristo, que o desejo delinquente é aniquilado. Como último ponto das principais ameaças à família e às boas relações sociais de uma sociedade mundial, vem as novas relações matrimoniais. Sobre estes modelos matrimoniais, que o liberalismo social intenta padronizar como relação social familiar, tais como casais do mesmo sexo, casamentos arranjados pelas redes sociais, empresas especializadas, casamentos com cada cônjuge morando na casa de seus respectivos pais, união de um homem com uma mulher para apenas gerar filhos e satisfazer o sonho de ser pai ou mãe, e as relações sexuais ilícitas, dentre outras. Estes modelos fogem do padrão dado por Deus para o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Vamos agora passar para o último item da lição, o quarto item, como foi nos dias de Ló. Lucas narra a segunda vinda de Cristo como um relâmpago, que atravessa de forma repentina de uma extremidade à outra do céu e ao mesmo tempo, Lucas faz duas analogias da sociedade do tempo da vinda de Jesus com as sociedades do tempo de Noé e também com a sociedade do tempo de Ló. E isso nós podemos ler em Lucas capítulo de número 17, versículos 24 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 17, 24 ao 30. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Bem sabemos que a sociedade dos tempos de Ló também era corrompida, materialista, cheia de iniquidades, imoralidade sexual, cheia também de violência, homicida e também cheia de maldade. E isto também causou indignação e a ira de Deus, que resolveu destruir Sodoma e Gomorra com uma saraiva de fogo e enxofre. Esta comparação feita pelo Senhor Jesus entre a sociedade dos tempos de Ló e a sociedade dos tempos da segunda vinda de Cristo configura três categorias de pessoas, a saber, a mulher de Ló, que desobedeceu à ordenança do Senhor ao olhar para trás quando Sodoma e Gomorra estava sendo destruída, e assim ela virou uma estátua de sal, representa os crentes que, mesmo conhecendo o Senhor, se desviarão e resistirão a Deus. E é o que nós podemos ler aqui, essa situação, da mulher de Ló, Gênesis
19, 26, diz assim a palavra do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma... Aliás, é o versículo 26, Gênesis 19, 26, estava lendo 28, mas é o 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então a mulher de Ló, que desobedeceu a ordenança do Senhor, representa exatamente os crentes, que mesmo conhecendo o Senhor, se desviarão e resistirão de Deus, e no dia da vinda do Senhor, ficarão. Não subirão para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Como segunda categoria de pessoa, nós temos aqui Ló e suas filhas, que pela misericórdia do Senhor foram salvos do dilúvio. E estes, Ló e suas filhas, representam os cristãos da sociedade do tempo da segunda vinda de Cristo, que serão salvos, que serão arrebatados e viverão eternamente com o Senhor. Gênesis, capítulo 19, versículo 29, diz assim: ao tempo que destruías as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Então, portanto, como o Senhor aqui salvou Ló, ele também vai salvar a sua igreja para morar eternamente com ele no céu. E como terceiro ponto, ou terceira categoria de pessoas neste episódio, os impiedosos da sociedade de Ló, que pereceram na saraiva de fogo e enxofre, representam os impiedosos da sociedade do tempo da segunda vinda de Cristo, que perecerão na grande tribulação e arderão no lago de fogo. E aí nós passamos então a ler Lucas, capítulo de número 17, versículos 29, Lucas 29 ao 30. Lucas capítulo 17, onde há aqui essa narração da vinda do Senhor, versículos 29 ao 30, diz assim: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Chegamos ao final da aula, então concluindo a aula de hoje. A espera de Jesus para arrebatar a sua igreja deve ser realizada pelos cristãos com extrema vigilância e de incessante oração, não deixando de observar o nosso estado de santidade diante de Deus e dos homens. Breve, Jesus voltará. A glória é de Deus. Uma bênção especial do Senhor para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.